Bom dia, bom domingo para você que nos assiste. Conta aí pra gente como está a sua disposição nessa manhã. Como está a sua saúde? Espero que bem. Olha, conseguir ver o mundo é uma das maiores dádivas desta vida, não é mesmo? Os nossos olhos merecem todo o nosso cuidado. E é preciso começar desde cedo ensinando aos pequenos a cuidar desse órgão que nos permite ver as belezas do mundo. A conversa hoje, claro, é com o especialista em oftalmologia pediátrica, o Dr. Cassiano Rodrigues. Surgiu alguma dúvida durante o programa? Aponte a câmera do seu celular para o nosso QR Code na tela e mande a sua questão ou pergunta que a gente responde. Não saia daí. O programa Meu Doutor volta já. Quem aí já se perguntou sobre o impacto dos aparelhos eletrônicos na visão das crianças? Ou sobre a importância dos exames oftalmológicos desde cedo? Para nos esclarecer sobre esses e outros pontos, está aqui comigo o Dr. Cassiano Rodrigues. Dr. Cassiano tem residência em oftalmologia pela Unicamp, é doutor em ciências médicas pela UNB e atua há mais de 20 anos em oftalmopediatria na rede pública e privada do Distrito Federal. Dr. Cassiano, obrigado por disponibilizar uma parte do seu tempo aí para a gente bater um papo sobre esse tema tão importante que é a visão das crianças. Obrigado, Gutenberg, obrigado pelo convite. Esse é realmente um tema que é o meu dia a dia, é o tema que eu gosto de falar e poder ajudar a população seria um prazer. Cassiano, a gente já falou de aparelhos eletrônicos, né? Então vamos começar aí com a nossa preocupação com os riscos do uso constante dos aparelhos eletrônicos. Explica para a gente aí qual a preocupação que a oftalmologia tem, quando esses aparelhos devem ser disponibilizados ou se não devem ser disponibilizados, toda essa confusão aí que a gente tem que administrar, que é dar tablet, celular para crianças. Como é que é isso? Qual o prejuízo disso na saúde ocular, na visão das crianças? Então, além dos prejuízos para o desenvolvimento das crianças, para a interação das crianças com a sociedade, com os outros colegas, o uso de eletrônicos em crianças novas podem levar, primeiro, a uma secura, a um cansaço visual, que pode levar a um desinteresse depois para fazer as tarefas de escola, por exemplo, mas principalmente está comprovado, e a gente teve uma experiência muito importante com isso na época da pandemia, que crianças que têm um excesso de uso de eletrônico e fazem menos atividade em ambientes externos, tendem a ter uma miopia mais precoce e com graus mais altos do que aquelas crianças que têm aquela criação à moda antiga, que não tinham tanto contato com eletrônicos e ficavam brincando fora de casa, exposição à luz solar, jogando futebol e outras atividades comuns da criança. Esse uso constante de eletrônicos pode levar a enxaqueca? Desenvolver enxaqueca? Enxaqueca sim, mas mais em crianças maiores, em adultos. Crianças pequenas não é comum reclamar de enxaqueca Dor de cabeça, né? com uso de eletrônicos. A preocupação maior é com o desenvolvimento de grau e sintomas visuais mesmo. E, na realidade, você já estava falando, eu vou só aprofundar um pouco mais, o uso constante, o hábito de usar celular, tablet e tal, compromete o rendimento escolar. Na verdade, o estímulo com eletrônicos, o estímulo com celulares é tão atrativo que as crianças depois têm mais dificuldade de se interessar pelas tarefas de escola, pelas atividades escolares e hoje a Sociedade de Pediatria e de Oftalmologia recomenda que a gente não ofereça celulares a crianças, celulares, tablets com menos de 2 anos de forma nenhuma e até os 5, 6 anos, que isso seja bem controlado, quanto menos melhor e ao longo de toda a vida, que não seja deixado por conta das crianças o tempo de uso de eletrônicos, porque se não tiver um controle, eles vão ficar horas e horas por dia e óbvio que esse tempo nos eletrônicos vai ser um tempo que não vai ser usado para outras atividades de interação, de estudo e as crianças vão cada vez apresentando pior em outros aspectos do seu desenvolvimento. E aí a gente tem um desafio enorme, né? Como é que a gente faz para evitar que os pais não ofereçam tão cedo, né? Até porque a gente está vendo que os pais preferem dar um celular, um tablet, para a criança se entreter, para desenvolver outras tarefas. Essa é a pergunta de $1 milhão. Isso é um problema de saúde pública, né? Não é tão fácil. Vocês, pais, fazer com que vocês se conscientem que oferecer celular, tablet, qualquer outro aparelho eletrônico tão cedo prejudica
a visão, prejudica a educação, né? Dificuldade de aprendizado e tudo isso. Não é verdade? Sem dúvida. Então é o nosso E desafio. a gente já vê hoje, assim, várias famílias se preocupando com isso, assim, até algum tempo atrás não tinha tanta essa preocupação, mas a conscientização, a observação dos resultados, das dificuldades que as crianças apresentam pelo uso dos eletrônicos, estão fazendo que várias famílias já tenham essa preocupação, mas programas como esse podem ajudar a alertar a necessidade de fazer isso ficar mais difundido. E até as escolas para impor limites, né? Porque se a escola impor limites, termina tendo atrito com os pais, aí tem a questão de defesa do consumidor, tal. Veja que a coisa é bem complexa, né? Então, realmente, as políticas públicas têm que enfocar bem isso. Mas me diz uma coisa, a partir de que idade o pai deve começar a levar as crianças para fazer exames oftalmológicos, ou só quando ele perceber que a criança tem sintoma? Tem dificuldade de aprendizado, irritação no olho, alguma coisa desse tipo? Então, é muito difícil a gente perceber sintomas em crianças muito pequenas. Crianças em idade escolar, que já reclamam, que não está enxergando, ou a professora percebe, torna-se mais fácil. Mas crianças pequenas podem ter doenças sérias e não são percebidas pela família e a gente pode perder aquele momento ideal de tratamento. Então, hoje é recomendado pelas sociedades que o primeiro exame tem que ser feito com menos de 1 ano, e assim, talvez entre 6 meses e 1 ano, uma primeira avaliação oftalmológica completa, mas ao nascimento, o teste do olhinho realizado na maternidade pelo pediatra, pelo neonatologista, é fundamental para a identificação de algumas doenças que aparecem já de forma congênita. Eu sou do grupo que acha que deveria ser um exame mais detalhado até nessas crianças ao nascer, porque a gente observa em alguns casos doenças que podem passar do teste do olhinho sem diagnóstico e a gente perder a chance de fazer um tratamento. Mas implementar esse tipo de exame rotineiro para todo mundo ao nascimento não é tão simples assim na sociedade, pensando em saúde pública mesmo. Pois é, esse é o desafio. E o teste do olhinho? Eu sou obstetra, ginecologista, obstetra e tal, e a gente tem um teste do pezinho, tem uma série de exames que a gente faz quando no nascimento, já ali na sala de parto, tal, colhe ali o sangue e tal, para prevenir algumas doenças, né, congênitas, né? E tem um teste do olhinho, né? Eu acho que poucas pessoas sabem qual o momento que esse exame é feito, se está disponível no serviço público, qual a importância dele e se tem também disponibilidade desse exame na rede privada, que não seja os hospitais. Sem dúvida, o teste do olhinho é lei no DF, publicado no Diário Oficial desde 2007, e é realizado com um aparelho chamado oftalmoscópio, em que a gente olha o reflexo vermelho normal do olho das crianças. Então, quando a luz entra, bate na retina, tem essa coloração alaranjada e sai do olho, ela tem uma cor característica, que é o que a gente vê naquelas fotos que a gente tira à noite, com flash, que fica a pupila vermelha. Essa é a característica normal. E o pediatra consegue perceber uma diferença nessa característica do reflexo e quando isso acontece, isso significa que alguma coisa está errada, que a luz não está entrando direito no olho. O principal motivo de fazer seria a catarata congênita e é feito na sala de parto ou de preferência antes da alta da maternidade e de preferência repetido pelos pediatras nas consultas de segmento. Óbvio que é um teste que tem suas limitações, ele não vai diagnosticar todas as doenças, é um exame de triagem, bom para a triagem, mas não completo, mas que é mais um teste para ajudar a gente no diagnóstico de doenças precocemente. Mas está disponível na rede pública, na rede privada? Está disponível em todos os lugares atualmente, tá? Assim, a rede pública não só faz o teste, como tem um sistema de encaminhamento que funciona bastante atualmente. Tem uma fila zero, que quando o pediatra identifica uma alteração no teste do olhinho, ele encaminha via regulação e essa marcação é bem rápida. Eu atendo pacientes que são com 1 a 2 semanas do teste alterado, a gente já está examinando. Então, assim, é um tempo aceitável para um sistema tão grande como o nosso. Né? E a urgência no tratamento? No tratamento ou no acompanhamento? No início do tratamento? Isso mesmo. Quanto algumas doenças, a gente tem um tempo ideal para tratar. Catarata congênita, se a gente demora a tratar, se a gente opera uma criança com 4, 5 meses, a criança nunca mais vai ter a chance de enxergar desse olho, porque o ideal que seria
ela recebeu o tratamento nos primeiro mês, segundo mês de vida. Então, diagnosticar cedo é a oportunidade que essa criança vai ter para enxergar para o resto da vida. Por isso, tanto a gente comentar e orientar a necessidade desses exames, e eu inclusive acho que um exame mais detalhado, quando possível, ao nascimento, seria até mais adequado. Então, tem o oftalmoscópio, a disponibilidade, disponível pediatra, o neonatologista no serviço público, na maternidade, no hospital privado, a criança nasceu, é feita ali na sala de parto ou no berçário? Como é que é essa dinâmica? Aí é a rotina de cada serviço. A maioria dos lugares fazem já na sala de parto, mas não está errado fazer antes da alta do hospital, da maternidade, em outro local. Tá? O fato é que ele tem que fazer antes da alta. Fazer antes da alta. E casos alterados, ele vai ser encaminhado com urgência. Não adianta fazer da alterado e a criança ser consultada com 2 meses. Tem que ser, na dúvida, é melhor examinar. E aí, esse exame tem que ser feito com um oftalmologista, com experiência de examinar crianças, com a pupila dilatada. Então, a gente tem que pingar colírio para dilatar a pupila e onde a gente consegue realmente fazer o diagnóstico mais detalhado. E a gente tem essa oportunidade de fazer ou com oftalmologista. A gente hoje tem métodos de captação de imagem dos olhos de criança em que a gente consegue documentar as alterações já ao nascimento. Tá, então, se não foi feito, se de repente alguma mãe ou pai que está nos assistindo não tem certeza que foi feito esse exame, não informar e tal, e agora com a informação que a gente está dando, ele pode procurar um oftalmologista e qualquer oftalmologista faz esse exame no seu consultório, tem que ser oftalmologista pediátrico, porque pelo que você está colocando aqui, o exame não é tão complexo assim. Então, em termos, qualquer oftalmologista poderia fazer no seu consultório? Sim, não é todo oftalmologista que tem costume de fazer exames em criança, então alguns vão restringir o atendimento de crianças, mas oftalmologistas que têm treinamento, que têm costume de atender crianças, vão fazer. O teste que a gente faz, que o oftalmologista faz, é mais complexo que o teste do olhinho simples. Então, a gente vai fazer um exame que a gente vai ver com lentes de aumento, que a gente chama de lâmpada de Fender, que a gente amplia o tamanho do olho, a gente vê detalhes maiores que o teste do olhinho, a gente dilata a pupila, a gente vê o aspecto do nervo e não só o reflexo. Então, o exame de triagem feito pelo pediatra com oftalmoscópio direto é de um jeito, o exame com oftalmologista é um exame mais completo, mas que, teoricamente, a grande parte dos oftalmologistas tem treinamento para fazer esse exame, sim. O cartãozinho da criança tem um campozinho escrito teste do olhinho. E o pediatra, quando faz o exame, ele escreve lá normal, alterado e quando foi feito. Então, os pais podem olhar no cartão da criança. Se não tiver preenchido essa parte, tem que levar e fazer. Porque, assim, por algum motivo o oftalmoscópio estava estragado no dia e não foi feito, a família tem que levar a criança para fazer o exame assim que possível. No momento da alta, recebe o cartãozinho e está lá o espaço para anotar o resultado do exame. É o cartãozinho da criança, da vacinação. A informação é fundamental para você, pai ou mãe que nos assiste. Na dúvida, já vá lá, procure o cartãozinho quando você recebeu na alta para ver se foi feito o teste do pezinho. E com relação ao uso de lente de contato na criança para evitar progressão de miopia e tal, como é que é isso na criança? Então, a gente viu nos últimos anos um aumento na incidência de miopia em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil. Tem países como China, Japão, em que mais de 80%, 90% das crianças são míopes. No Brasil não chega tanto, é um país que tem mais luz, mais insolação, então menos incidência de miopia, mas também com aumento desde do advento dos celulares, por exemplo. A gente hoje tem algumas estratégias para controlar a progressão da miopia, que inclui lentes de óculos com um tratamento que a gente chama de lente de defocus, que ela não só corrige o grau, fazendo a pessoa enxergar nítido, mas ela corrige uma imagem desfocada na retina periférica que estimula o crescimento dos olhos nos óculos normais. Então essas lentes são as lentes um pouco mais caras, mas que diminuem até 60%, 70% o crescimento do olho e, portanto, o crescimento da miopia nas crianças. E a gente espera que com isso a gente vai diminuir os casos de crianças que vão ter alta miopia na vida adulta, que alta miopia está associada a problemas de descolamento de retina, problemas de glaucoma, sem contar que os óculos ficam mais grossos, chamando mais atenção. Então a gente tem como tratar com lentes de óculos, a gente tem como tratar com uma lente de contato específica para isso, lente que também corrige esse defocus,
E a gente tem como tratar com colírio, que talvez vocês já tenham ouvido falar, um colírio de atropina, que também ajuda no controle do crescimento do olho e, portanto, no controle do crescimento da miopia. Perfeito, Cassiano. O tempo passa rápido, chegamos ao final do nosso primeiro bloco. Você que nos assiste, nos aguarde que vamos voltar ainda a falar sobre miopia. Até o próximo bloco. Estamos de volta com o programa Meu Doutor. Hoje recebemos o Dr. Cassiano Rodrigues para falar sobre saúde oftalmológica das crianças. Se você tem alguma dúvida, pode enviar que a gente responde. Para isso é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code na tela. Dr. Cassiano, falamos no primeiro bloco sobre alguns riscos e a prevenção dos problemas oftalmológicos na criança. Uma dúvida: catarata é problema apenas de pessoas idosas ou pode haver catarata em crianças? Em que momento da vida ela pode aparecer e como podemos diagnosticar, como podemos descobrir? A catarata é uma doença dos olhos de qualquer idade, inclusive de criança, inclusive de recém-nascido. Ela é mais comum em crianças que têm algumas síndromes genéticas, como síndrome de Down, por exemplo, trissomia do 21, mas pode ser por causas familiares, pode ser por uso de corticoide, inclusive para tratamento de alergias, pode ser por trauma que a gente pode passar despercebido. E é uma doença que, se não tratada, pode levar a uma cegueira irreversível. Porque não é como um adulto que você opera e a visão já desenvolveu, ela vai voltar a enxergar. Na criança, se a gente perder a chance de tratar enquanto a criança é pequena, no período de desenvolvimento da visão, ela pode nunca desenvolver essa visão, mesmo tratando a catarata depois. Então, a importância da catarata na criança é diferente do adulto, né? Sem dúvida. Na criança, a gente tem data para tratar. Perdeu, já é. Você falou em corticoide. Tem pessoas que têm medo de usar corticoide, porque corticoide causa uma série de efeitos colaterais. Você colocou aqui que causa catarata também. Mas é o uso prolongado ou numa fase de uma doença inflamatória, alguma coisa que você usa ali por 3, 4, 5 dias? Como é que é isso, hein? Dificilmente você vai ter alguma complicação de catarata usando tão pouco tempo. A gente vai ver mais catarata cortisônica em crianças que têm que usar corticoide por outros problemas de saúde por um tempo mais prolongado, ou, muito importante, em pais que usam corticoide, colírio, para tratar irritações de olhos de criança sem orientação. Existe um colírio que você compra sem receita, que tem corticoide, que tem prednisona, dexametasona. Esses colírios têm que ser evitados e usados somente sob orientação médica e por curto período, porque eles podem provocar catarata e glaucoma em criança, que pode ser bem difícil de tratar. Então, a importância dessa informação, Cassiano, você, pai e mãe que nos assiste, usar colírio com corticoide sem indicação médica é proibido. Proibido, né? Total. Pode ser usado por pouco tempo, mas com orientação médica, para não ter sequela tão grave quanto essa, né? Que é uma sequela definitiva. E falando de tratamento da catarata, o tratamento é clínico, o tratamento é cirúrgico, o tempo de recuperação, como é que é isso? Quando a gente identifica uma catarata de uma criança e a catarata é visualmente significativa, ou seja, ela realmente atrapalha a visão da criança, o tratamento é cirúrgico para a criança voltar a enxergar. E isso pode ser feito com 1 mês de vida, com 1 ano, com 5 anos, quando o problema realmente for observado. Alguns casos tem que ser feito muito precocemente, e nesses casos a cirurgia é mais complexa, o acompanhamento é mais difícil, a criança precisa de uma estimulação maior para conseguir desenvolver, e em alguns casos a gente consegue fazer uma cirurgia parecida com as que são realizadas em adultos, em crianças maiores. Bem, Cassiano, agora vamos falar de uma coisa que tem uma certa frequência, que é o estrabismo, né? O estrabismo pode ter uma questão que afeta a funcionalidade, a visão, mas também a estética. Como é que é isso? O estrabismo, ele obriga o cérebro a escolher um dos olhos em algum momento da vida, e isso pode fazer com que ele desenvolva a visão de um olho, que é o que ele está olhando, e o outro olho pode não desenvolver e ficar para trás. E se a gente não der um estímulo para esse outro olho, ele vai ficar sem enxergar. Então é a ambliopia, olho preguiçoso, que a gente trata com o uso de tampão. Se vocês já viram crianças usando tampões nas escolas, em festinhas, são para estimular o olho desviado. E além do prejuízo para o desenvolvimento da visão, tem o prejuízo estético, que as crianças têm uma dificuldade de interação olho no olho, ficam retraídas, principalmente adolescentes que sofrem muito com a questão do desvio ocular, do estrabismo. E o tratamento, a maioria das vezes, bem sucedido, é a realização de cirurgia. Então, estrabismo tem tratamento clínico e cirúrgico, né? Mas inicialmente é clínico.
inicialmente clínico com uso de oclusores, algumas vezes óculos, alguns tipos de estrabismo. Estrabismo é um capítulo muito grande na oftalmopediatria, tem muitos tipos de estrabismo, muitas causas diferentes, e inclusive causas irrelevantes, que são do desenvolvimento, e outras causas até perigosas. Um câncer no olho pode provocar estrabismo. Aquele câncer do filho do Thiago Leifert, foi uma das formas de descobrir foi pelo olho desviado. Então a gente não pode levar o estrabismo como uma coisa normal, esperar que isso vai voltar ao normal, assim, sem tratamento. Precisa ser examinado. O estrabismo é motivo de exame quanto antes então, a gente puder. A gente pode dizer aqui que estrabismo na criança é uma urgência, né? Pode levar a cegueira e é irreversível, não é isso? Isso mesmo. A gente tem causas de estrabismo que o estrabismo pode ser a chance da gente diagnosticar alguns problemas mais sérios, inclusive a catarata, algumas inflamações dentro do olho também podem provocar o estrabismo, e a gente descobre porque o olho começou a desviar. De outra forma, a família não ia ficar sabendo desse problema. E os cuidados oftalmológicos com os prematuros? Então, os prematuros nascem com a retina não totalmente desenvolvida, com os vasos retinianos não cresceram para irrigar toda a retina. E esse processo, quando vai acontecer fora da barriga da mãe, ele pode acontecer de uma forma irregular e desenvolver uma doença que chama retinopatia da prematuridade, que é uma doença muito séria, que pode levar a um descolamento da retina se não tratada precocemente. A gente vê isso em torno de 6% das crianças que nascem com menos de 32 semanas, e se a gente não diagnosticar, a criança que nasceu com 25, 26, 27, passou por várias dificuldades para sair da UTI com boa saúde, pode ficar pro resto da vida sem enxergar por falta de um acompanhamento. Felizmente, o diagnóstico e o tratamento são muito, muito eficazes. A gente só precisa conseguir chegar nessas crianças. As maternidades já estão preocupadas com isso, as UTI neonatais, mas se eventualmente a família teve alta, o pediatra falou, vai no oftalmologista, isso tem que ser levado muito a sério, porque precisa ser acompanhado dessas crianças. E a questão da secura de Brasília? Porque Brasília é uma cidade muito seca, né? Dá muita irritação nos olhos, alergia e tal. Como é que é essa abordagem nos exercícios nascidos? Até pelo mau hábito de se usar colírios, né, sem prescrição médica. Secura atrapalha menos a vida de crianças que de adultos. Eles produzem mais lágrima do que a gente. Mas em caso que a criança percebe uma irritação ocular, existem alguns colírios lubrificantes que, inclusive para criança, a gente prefere colírios que não têm conservantes, que pode ser usado de forma mais tranquila, com menos risco, não tem nenhuma medicação ativa, eles só vão ajudar a lubrificação do olho. Mas a maior parte das irritações dos olhos nas crianças não são por secura, são por alergia. E essa identificação é muito importante, porque se a criança ficar com uma alergia não tratada, ela pode ficar coçando o olho muito e isso trazer outras complicações. Então essa hidratação do olho pode ser feita inclusive com soro fisiológico? Até poderia, mas o problema do soro fisiológico é que ele pode se contaminar. Assim, a família pega o frasco de soro, guarda na geladeira e aí vai colocar no olho da criança aquele soro que não tem conservante, que está aberto há mais tempo, e ele pode levar bactérias, fungos para o olho da criança, e aquilo que você está fazendo para proteger, você pode estar causando um outro problema maior. Conjuntivite e tal, né? Eu prefiro que não seja usado soro fisiológico, ou não use nada, ou de preferência algum colírio lubrificante feito propriamente para uso no olho. Perfeito. Você ainda há pouco falou em questão de coçar os olhos, né? Coçar os olhos faz mal para a saúde ocular? Coçar o olho pode ser um sinal de um problema oftalmológico que está irritando, geralmente alérgico, mas como a criança tem a córnea ainda muito fina, não desenvolvida, o trauma repetido, a repetição de coceira no olho pode levar a desenvolvimento de astigmatismo, que é um grau que leva a baixa visão, em uma criança que poderia não ter que usar óculos, vai usar por causa do astigmatismo, mas principalmente pode desenvolver uma doença que chama ceratocone, que é uma doença que a córnea vai ficando mais pontuda e leva um grau bem alto e uma baixa de visão importante, mesmo com tratamento. Cassiano, me diz uma coisa, a gente falou de tudo isso aqui e tal, mas a gente não abordou ainda o acesso das crianças ao oftalmologista na rede pública. Porque o oftalmologista a gente só tem nos hospitais, né? Não tem no centro de saúde, nas policlínicas e tal.
Como é que está a disponibilização de oftalmologistas para a mãe levar suas crianças? Não estou falando nem na questão das questões graves, mas nessas questões mais comuns, como a própria coceira, que é uma dúvida que tem e tal, em vez de ser orientada ali pelo balconista da farmácia, por pessoas que não têm formação, como é que é esse acesso? Existem urgências oftalmológicas casos mais importantes, urgentes, podem ser procurados. Existe no HRT, no Agarram e no hospital de base, mas consultas de rotina, de acompanhamento de crianças, a gente tem vários colegas bem treinados, contratados pela SES para tratar. Obviamente que o número não é fácil o acesso como seria o ideal. Existe uma fila controlada pela regulação e algumas crianças podem demorar mais. Existem critérios na regulação que esses casos, como teste rolinho alterado, casos de estrabismo, vão ser examinados mais rapidamente, e aqueles que são casos que não se enquadram nesses critérios, que vão ser classificados como vermelho, eles vão ter um tempo de espera maior, mas existe sim na rede pública essa possibilidade de acompanhamento. O primeiro contato da criança na rede pública é com o pediatra. Como é que está a formação do pediatra comum nesse aspecto? Até para dar o primeiro tratamento, a primeira orientação. Os pediatras têm sempre um contato com alterações oftalmológicas, e muitos deles têm um treinamento para tratar casos de alergia, por exemplo, e quando eles percebem que tem alguma alteração, eles vão encaminhar. Inclusive, o acesso ao oftalmologista na rede pública é mediante o encaminhamento dos pediatras. Então, os pediatras encaminham quando eles acham que tem alguma coisa que está fugindo da alçada deles. Bem, chegamos ao final do nosso programa. Queremos agradecer a você que nos acompanha todos os domingos e ao Dr. Cassiano. Cassiano, para suas considerações finais, disponibilizar as suas redes sociais, o telefone, o endereço do seu consultório, para que as pessoas que nos assistem estiverem precisando e tenham a oportunidade de lhe encontrar. Eu que agradeço, Gutenberg, é sempre um prazer falar sobre esse assunto que é o meu dia a dia, e que quanto mais a população tiver essa informação, menos a gente vai ver casos que poderiam ser tratados e que passam despercebidos. Eu atendo na rede pública no Agarram, e no sistema privado eu atendo na clínica Olhar Prime e no CIA Advance, que são clínicas, uma na Asa Sul e uma na Asa Norte. Instagram? Cassiano Rodrigues Isaac é o meu link do Instagram. Bem, mais uma vez, obrigado. O programa Meu Doutor é exibido todos os domingos na TV Brasília, a partir das 10h30 da manhã, sempre falando de saúde e bem-estar com especialistas que trazem informações úteis e seguras para você. No YouTube, em nosso canal, Meu Doutor BSB, você pode assistir outros episódios. Já falamos sobre Alzheimer, saúde bucal, doenças respiratórias, sazonais, obesidades, cirurgia bariátrica. Para entrar em contato conosco, visite nosso perfil no Instagram, @meudoutorbsb. Lá você pode enviar dúvidas sobre saúde ou alguma sugestão de tema para o nosso programa. Obrigado pela sua audiência e esperamos você no próximo domingo.